Olá, bom dia. São 7h52 da manhã. Hoje é uma terça-feira, do dia 25 de outubro de 2022, e vamos lá para aquilo que Deus teve a me solicitar. Então vamos e vamos e vamos. Vamos começar. E de que maneira começaria? Santo, vamos começar de acordo com o que Deus esteve a me solicitar. Deus me disse assim: se nós não vamos nenhum contrato assinar, devemos de fato um termo de conduta enviar. Porque assim nós estamos de fato a acordar. Sim, a acordar com aquilo que é o nosso desejar. E se é assim, vamos nos lembrar, sim, da professora Nilde. A professora Nilde. A professora Nilde era professora de português, de literatura, de comunicação e expressão. E você coroar uma pessoa que tinha tanto saber para ofertar, e de um jeito bem peculiar, ao ponto de até os alunos, de algum modo, apelido, colocar, não é fácil. Mas Deus disse para a gente, de fato, buscar o lindo casaco que a professora Nilde gostava de usar. Um casaco muito bonito, muito bonito, muito bonito. E quando ela entrava lá na sala, com aquele jeito próprio dela, para nos ofertar as gotas da sabedoria que ela esteve a conquistar, não era fácil. Não era fácil mesmo você alcançar. Porque quando a gente tem muita sabedoria mesmo no lugar, a gente procura o melhor meio da gente colocar um acentinho aqui, um acentinho acolá, e assim o nosso nome, o aluno respeitar. Assim eu pude me felicitar do convívio de cunho particular. Sim, porque a professora Nilde também fazia parte do ciclo de amizade, sim, da roda que a família costumava, de fato, frequentar. E como era bom mesmo escutar a risada que a professora Nilde sabia mesmo, ali no ciclo de amizade, soltar. Um dia, o telefone esteve a tocar e era a mãe a me avisar que a professora Nilde esteve a descansar, sentada, assim, do nada. Deixou com toda certeza toda aquela carga ali, com Valda. É difícil mesmo a gente escutar a morte de alguém que fez parte de nosso caminhar. Muitas outras pessoas
essa mesma notícia eu estive a escutar. Pessoas que faziam parte da vida dessa que aqui está, para esse termo de conduta. Enviam professores, amigos, vizinhos, conhecidos. E passei de fato a costurar um pensamento de que cada pessoa que morre naquele lugar é um pedacinho de mim que eu estou a enterrar. E é muito difícil mesmo você enterrar os mortos como um pedacinho que estar ali deixado. Mas eu sempre posso mesmo olhar e saber que eu nunca estive a abandonar a terra. A terra que eu tenho certeza que eu soube. Eu soube amar, eu soube respeitar e eu soube guardar no coração da pedra angular. Quando eu estive a voltar, penso que eu nem mesma estava a acreditar. Porque era muito tempo fora do lugar. Toda a minha memória esteve mesmo a se prejudicar, enquanto vida. A vida que Cássia esteve a levar. Porque eu tive mesmo que muito trabalhar para o voluntariado que eu estive de fato a conquistar. Quando eu voltei para aquele lugar, eu desejei muito mesmo, muito, um ano inteiro ali ficar e da comunidade desfrutar. Talvez eu desejasse cada pedacinho de morto dessa aqui, que aqui está, eu pudesse mesmo revigorar. Mas a gente deve aceitar os limites. Que a gente, ao longo da caminhada, sempre vai encontrar. Sempre vai encontrar. Eu queria muito mesmo com o pai estar. Passar esse tempo com ele a desfrutar. Eu queria mesmo a minha memória afetiva recuperar, conquistar, talvez plantar uma muda, eu encontrar. Mas não deu mesmo. Não tinha como negar. Não tinha como negar. Eu procurei de todas as maneiras a minha memória. Ali mesmo. Encontrar. Em algum lugar. Mas Deus me disse que quando a gente aceita a vida dele carregar e da forma como eu estive a realizar,
não tem como a gente, de fato, não tem como a gente encontrar os resquícios de uma vida que, com o tempo, deixou mesmo de importar. Eu queria mesmo me encontrar naquele lugar. Mas o divino me disse que eu poderia escutar. Escutar mesmo a voz, a voz de Vossa Senhora. E se eu escutasse mesmo a voz de Vossa Senhora no murinho da casa, que ela tanto gostava de ficar, já era, já era de fato algo para eu comemorar. Quando escutei a voz de Vossa Senhora, eu pude na lapinha entrar. E passei dias e dias tentando me encontrar dentro daquele universo que Vossa Senhora tanto sabia mesmo edificar. E para minha alegria mesmo, eu pude subir no altar e dizer: olha, não tem porquê. Não tem porquê mesmo eu não aceitar deixar o meu sangue derramar. Eu vou continuar. Compreendi que cada cordeiro que por ali esteve a passar podia mesmo comemorar alguma coisa naquele lugar. Então me lembrei das bodas de Caná. Puxa vida, eu poderia separar o sangue vivo do lugar, de todo um mundo mesmo, que esteve a me rejeitar. E fiz isso com muito pesar. Fiz isso com muito pesar. Mas não havia só lapinha na casa de Vossa Senhora, não. Tinha um pé de goiaba lá. E o pé de goiaba eu estive de fato a conquistar. Compreendi que eu poderia buscar qualquer fruto desse lugar. E eu não teria nenhum motivo para me recusar a ser árvore viva do meu desejar. Quando saí da casa de Vossa Senhora, desejei na casa de Vovaldina entrar, para com o vovô Josué poder conversar
e escutar, sim, todas as vezes, que vovó Aldina me dizia para eu não me empanturrar de manga verde naquele lugar. A questão é que você poder no seu universo voltar não significa mesmo ter vida. Ter vida no lugar. O tempo não costuma mesmo apagar nada no lugar. O tempo não é borracha. Ele só passa. Ele só passa. Os elementos da natureza, eles agem. Muitas vezes a gente diz que o tempo resolve tudo, mas o tempo não resolve nada. Se a gente morar numa casa e ver sujeira chegar e a gente não limpar, o tempo com toda certeza isso não vai realizar. Mas as marcas de tudo aquilo que esteve de fato a se dar durante aquele período de tempo, nós vamos encontrar. O Divino sempre me disse para aproveitar cada momento do meu caminhar. Que eu não tivesse medo de me desdobrar. Feito gente que sabe de fato separar arroz para cozinhar. Então pude compreender o que o Divino sempre esteve a me falar. Em qualquer lugar que você entrar, você deve de fato, com a família, estar. Sempre considerando a Cássia que você esteve a enterrar. O seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de se comportar. Compreendi que a minha memória o Divino esteve a preservar. E estaria em cada coisa que eu fosse de fato realizar, e o meu nome eu iria colocar. É verdade. Eu estava em cada leitura, com o meu jeito particular. Eu pude, de fato, com pai estar. Eu pude me lembrar de tudo aquilo que o Divino esteve a guardar. O Divino sempre esteve a me dar a memória que eu já nem conseguia buscar. E tudo isso esteve a se dar quando todo o meu universo
esteve de fato a se descortinar. No mundo que eu mesma nunca estive. Nunca estive a buscar. Eu nunca desejei com espírito nenhum conversar. Nunca estive a acreditar que isso é importante. Que possa mesmo nos dar algum tipo de sabedoria. Mas, considerando de fato o meu jeito da minha vida levar, com morto. Com morto eu sempre estive de fato a caminhar. Nunca enxerguei morto com esse sentimento de que é um espírito que esteve de fato a desencarnar. Não vejo lógica. Não vejo lógica nisso que costumo de fato buscar, costurar, falar. Mas é o meu jeito de pensar. Esse pensamento nunca estive a encaixar dentro do universo. Então eu não posso. Eu não posso de fato buscar espirituar em nenhum lugar. Mas eu posso o pensamento do morto. Eu posso o pensamento do morto mesmo. Eu elevar a condição que ele esteve de fato a me dar. E ser força viva no lugar. Penso que nenhum morto esteve de fato a me repudiar. Eu nunca encarei nenhum morto como um pedaço de corpo. Nunca. Nunca vi assim. Eles sempre foram pessoas para mim. Apenas pessoas. Com princípio, com meio e com fim. E com caminho a seguir. Ainda que seja muito difícil. Muito difícil. Se viver assim. Mas eu não posso. Eu não posso com ninguém discutir sobre aquilo que está em mim. Cada um tende a assumir o seu modo de sentir, de pensar, de agir. O meu é esse aqui. Eu não posso, de fato, colocar isso como princípio para, de fato, todo um assunto se digerir e alguém querer que eu venha, de fato, dizer como é isso aqui, isso ali, e desmembrar. Não tem nem porquê. Eu tenho que, de fato, falar da particularidade do que comigo mesmo esteve a se dar. Eu já fiz isso. Olha, acho que eu já estive a costurar a minha vida de diversas maneiras.
Mas aquele casaco que a professora Nilde esteve a usar, perfeito no seu caminhar, é nela que aquele casaco está. É nela. E se aquele casaco só fica bem nela, por que de fato eu falar de algo que o pensamento de alguém não vai alcançar? Então, o que eu posso de fato acordar é de fato falar, sim, com naturalidade sobre as coisas que comigo estiveram a se dar. Mas é com naturalidade. É sem eu ter mesmo que ficar buscando uma maneira do outro, de fato. Não dá. Não tem mesmo como eu explicar. Se falo que a minha memória toda esteve a desgastar, é assim. Não tem como eu explicar. O que eu sei é que quando eu vou deitar, o divino vai estar lá. No meu acordar, eu vou ter que pegar a veste do mundo que Cássia esteve de fato a andar, e eu vou usar. E é com muita dificuldade. Porque, diferente de professora Nilde, que se encaixava de forma perfeita com aquele casaco, aveludado, um rubi ali, entrando para nos ensinar, a veste de Cássia, puxa vida, é muito difícil de eu carregar. Existe toda uma história de vida que eu nem pude mesmo, nem pude evitar. Mas é a veste que a vida colocou lá. E o divino me diz para eu apenas respeitar os limites. Então, eu não tenho que estar falando de minha vida particular e isso ser ponto-chave. Eu não preciso, de fato, esse constrangimento para minha família levar. Já tem inúmeros vídeos lá. Conforme o divino e eu estivemos a acordar. É bom. Faz parte do caminhar. Mas eu não quero ser uma exposição para ninguém ficar, de fato, o tempo todo a me questionar sobre a minha vida particular. A minha vida particular não pertence. Não pertence a ninguém desse lugar. É como o casaco da professora Nilde pertencia a ela. A minha veste particular pertence a mim. Eu não tenho que, por isso, passar. Eu não tenho que aceitar que as pessoas me coloquem no lugar para eu o tempo todo falar de vida particular. Não é isso.
que eu vou realizar. Eu vou falar daquilo que eu estive a realizar com as pessoas que podem, de fato, entrar dentro desse universo e, de fato, o meu pensamento ampliar. E aí um diálogo formar. Mas falar por falar com quem só quer, de fato, a notícia explorar, não. Isso eu não vou realizar. Eu não tenho por que sentar com a imprensa nesse lugar. Eu posso, de fato, ali acompanhar. E aqueles que, de fato, são o poder no lugar. Mas não é a mim que devem perguntar. Não. Devem perguntar a quem, de fato, o fardo foi buscar. Tendo como base aquilo que eu estive, de fato, a apresentar. Beleza. Mas não serei a entrevistada. Eu compreendo. Porque muitas vezes essa gente é insensata. Exploram a vida privada. Eu não preciso carregar tamanha carga. Mesmo porque toda a situação vai estar lá. Por que eu vou falar da minha vida privada? Se existem, colocar até no plural, outras coisas, outras cargas muito mais pesadas do que a minha própria vida privada. Essas cargas que devem mesmo ser apresentadas, devem ser questionadas, elevadas. Eu nunca me fiz de rogada. Sim, não me sinto uma privilegiada. Cada um tem a sua própria cota aqui registrada. Eu estudei numa escola particularizada, diferenciada, é verdade. A escola era diferenciada. Eu posso falar, eu tive uma sorte danada. Ou eu aproveitei de tudo aquilo que ali estava. Porque não fui a única sortuda ali está. Outros também. A questão é que cada um pode, de fato, de um modo da professora Nilde falar. Esse é o meu modo particular. Eu sempre vou colocar a professora Nilde naquele lugar, com a excelência de tudo aquilo que ela esteve a me dar. Quando eu sentava naquele lugar, para com ela estar. Eu
tenho motivos de me alegrar. Eu tenho motivos para voltar, se assim a família desejar. Eu nunca estive a repudiar ninguém naquele lugar. Deixar, de fato, o seu sentir e o seu pensar não é repudiar. É dar para o outro o direito do outro escutar por você o que, de fato, dentro de você há. É como eu costumo me comportar. Não tenho por que falar de minha vida particular. Não tenho por que a minha vida particular elevar como ponto a se importar. Disso eu não preciso mesmo falar. Agora, conversar é comum. Você, de fato, criar vínculos ou chegar num lugar e falar. Mas é sem essa de um microfone apresentar e você ser obrigada. Eu não tenho nenhuma obrigação de fato dar satisfação a pessoas nenhuma de televisão. Nenhuma. Eu posso, de fato, falar com as pessoas do lugar, responsáveis por investigar dentro daquilo que estiveram ou estiverem o que elas estiveram a acordar, entre elas lá, de boa. A gente saber de fato se encaixar, sim, saber que cada um tem vida particular e o horário a gente precisa respeitar. Família a gente precisa também colocar no altar, no mesmo patamar. Porque senão, de que vai adiantar? De que vai adiantar a gente virar as costas para o lar, achando que o mundo a gente vai salvar? Cada um, com toda certeza, sabe o quão é importante a gente preservar vínculo familiar. A gente ter tempo para com um amigo estar. Portanto, diz o ditado popular, quem tem pressa come cru, mas a gente pode, de fato, um bom esquema montar e saber, de fato, aproveitar o tempo. Basta a gente mesmo, a identidade tirar como representante do lugar e saber transitar. O resto, e o que não pode faltar? Não, com certeza não vai faltar. É café quente, não deve faltar. Sei lá, tem gente que gosta de tomar chá. Acho que um leitezinho, sim, é bom, sabe como é que é para o estômago. Como é que é a acidez. Coisa simples, olha. Café, água, tem gente que gosta de chá, um leitezinho. E
sei lá, tem gente que gosta. Não, tem gente que gosta de mastigar. Então, se tiver bolacha ou pão, para quem desejar, beleza. Olha que coisa boa. Tá perfeito. Com toda certeza, é um bom motivo para a gente, de fato, ser brasileiro. A gente ser brasileiro e aproveitar o mês inteiro. Obrigada. Coisa simples, não é mesmo? O Divino me disse, é apenas de fato saber. Vida privada é com você. Sem de fato desmerecer. Sim, sem desmerecer a curiosidade. Mas eu não preciso de fato a minha vida vender. Não, isso eu nunca estive a fazer. Não é isso que vai acontecer. Quero distância. O que aqui se costuma fazer. Muitas vezes. Comigo não. Estou satisfeita com a minha condição. Sem essa de vida de elevação. O básico. De montão. Essa é a situação. Obrigada, obrigada, obrigada. É só, de fato. A gente sabe. Bom dia. Não costumo dificultar a vida de ninguém nesse lugar. Por que a minha eu vou prejudicar? Nem pensar. Bom dia.